Olá, gente, tudo bom? Nossa primeira aula virtual, a gente vai continuar a falar sobre gêneros textuais, tá bem? Esse gênero que a gente vai estudar hoje é a narrativa de aventura, tá? Mas primeiramente, gêneros textuais, vocês precisam entender que eles estão presentes em nossa vida, tá? Em tudo o que nós lemos, há um gênero textual por trás daquilo, tá? Uma carta, um texto numa mensagem de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim, tudo que a gente lê é um gênero, tá? E tudo que a gente lê é um texto, e tudo o que nós lemos faz parte de um gênero textual. E esse gênero que nós vamos estudar, a narrativa de aventura, basicamente são as histórias que têm um teor ficcional, em que esses personagens retratados nessas histórias, eles defendem causas nobres e por isso tem esse teor aventureiro, né? Uma narrativa com um teor aventureiro, onde o personagem ele enfrenta céus e terra para poder defender alguma causa, algo que ele acredita, tá bem? A finalidade desse gênero é entreter e instigar a imaginação do leitor. Então, por exemplo, você está lendo um livro, por exemplo, Robinson Crusoe, que fala sobre um náufrago que tenta voltar para onde ele vivia antes de todo esse acidente acontecer. Então, ele enfrenta céus e terra, faz das tripas coração para poder voltar para onde ele morava. Tá? Então, isso é uma narrativa de aventura. Beleza? A gente agora vai ver a organização e a estrutura dessa narrativa de aventura. Como é que ela se estrutura e como é que ela se organiza? O primeiro ponto é a sequência narrativa. A sequência narrativa, ela se baseia em 4 elementos principais: a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho. Esses 4 elementos eles são fundamentais para a formação de uma narrativa de aventura, seja ela retratada num livro ou seja num filme, tá bom? E é com muita evidência que os autores usam verbos de ação para causar um teor mais emocional em quem está lendo. O verbo de ação, fazer, conquistar, andar, lutar, são verbos que denotam ação. Então, esse significado traz mais emoção à trama e deixa o leitor mais preso na história, com vontade de, ai meu Deus, eu só vou sair daqui quando eu terminar essa história. Quero saber como é que isso termina. O tipo de narrador. Como é que se caracteriza o tipo de narrador? O narrador pode ser personagem, que é o narrador que narra e participa da história ao mesmo tempo, e o narrador também pode ser o onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, ele sabe de cada coisa que se passa na cabeça de cada personagem ali dentro da história, tá certo? E, por último, personagem. Esse personagem, gente, ele é a chave da história. Também é a parte principal, pois a maioria deles tem um final feliz, né? E geralmente não, sempre devem aparecer personagens humanos nessas narrativas de aventura, que vencem lutas com foco no bem comum a partir do esforço dele. É o esforço que ele faz para sair daquela situação e mudar de vida, tá certo? Lembra dos 4 elementos que eu falei no primeiro balãozinho do outro slide? Então, a apresentação ou situação inicial, o clímax, a complicação e o desfecho. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas são esses 4 elementos que vocês devem prestar atenção. A apresentação ou a situação inicial nada mais é do que a parte em que os personagens são apresentados os fatos iniciais e, às vezes, o tempo e o lugar da narrativa. Ou seja, quando a narrativa aconteceu, o local que ela aconteceu e como, tá? Onde, quando e como. Basicamente, a apresentação inicial vai focar nessas 3 palavras: onde, quando e como.
A complicação. Essa complicação é a parte em que o conflito se desenvolve, ou seja, a parte que vai trazer tensão à história, porque toda história tem que ter um momento tenso, porque senão ela não tem graça, não é verdade? Então, nessa complicação é a parte inicial do conflito. A tensão vai nascer daí. Partindo para o próximo elemento, a gente tem o clímax. Clímax é o momento mais tenso da história. É o momento que, meu Deus do céu, eu não acredito que isso está acontecendo. É também retratado como uma parte triste. Nos filmes, geralmente, o clímax é aquela parte em que acontece alguma coisa que você não esperava com o mocinho, né? Por exemplo, qual é o clímax da história da Branca de Neve? Quando ela come a maçã e tem o sono aí até esperar o príncipe encantado acordar ela. Esse é o clímax da história. Qual é o clímax da história da Frozen? Quando Elsa congela a Arendelle toda, ela se revolta, as pessoas acham que ela é uma bruxa, as pessoas acham que ela é ruim, mas na verdade ali foi um acidente provocado. Então, o clímax é a parte mais tensa da história. Então, toda a atenção ali se concentra ao auge da atenção é o clímax, beleza? E, por último, o desfecho, que é a parte do alívio, né? Em muitas histórias, quando o final é feliz. O momento em que o conflito é resolvido e a história termina. Tá? Qual é o desfecho da história da Branca de Neve? Ela se casa com um príncipe encantado e eles vivem felizes para sempre. Qual é o desfecho da história da Frozen? Eles conseguem descongelar Arendelle, Anna volta a viver e todos ficam felizes. Não é isso? Então, esses, basicamente, são os 4 elementos de uma narrativa que são muito importantes. E é muito importante também você saber identificá-los. Por último, agora, a gente vai ver o público-alvo e a divulgação desse gênero. O público-alvo desse gênero somos todos nós, tá, gente? Eu, você, sua mãe, seu pai, todos os que se interessam por a narrativa de aventura. Crianças, jovens, leitores interessados em histórias de aventura fazem parte desse público-alvo. A divulgação. Divulgação é, por exemplo, o meio onde você vai encontrar uma narrativa de aventura. Geralmente, num livro. Porém, hoje a gente tem a revolução tecnológica aí, que nos possibilitou fazer filmes, animações, novelas, e sempre vai haver um elemento narrativo nessas tramas, beleza? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. E dúvidas, questionamentos, estou à disposição de vocês, tá certo? Obrigado.